Fala rapaziada, quem tá falando com vocês é Giovanni, do canal CRIinvest. E como vocês podem ver, eu tô aqui num lugar meio inusitado pra vocês, mas quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu tô de mudança, então esse daqui foi o lugar mais organizado possível que eu consegui encontrar para estar trazendo esse conteúdo para vocês. Você já deve ter imaginado ganhando 1, 2, 3 ou 4 ou mais salários mínimos. Então, nesse vídeo aqui eu vou estar te ensinando como ganhar um salário mínimo de renda passiva, né? Colocando o dinheiro para trabalhar para a gente. Então, para ajudar aquele canal que te ajuda, né? Como sempre, não esquece de fazer aquele procedimento, se inscrever, compartilhar, comentar, deixar o like. E é isso, bora pro vídeo. Primeiro de tudo, você sabe o que são juros compostos? Nessa hora aí que o pessoal de humanas deve estar querendo me matar, né? Foi estudar letras, foi estudar o corpo humano e tá aqui, caiu num vídeo aqui falando mais um vídeo de formulazinha, mais uma matéria de formulazinha, mas fica tranquila que essa daqui você não vai precisar decorar não, é só você entender. Essa é a fórmula e nela a gente consegue ver que o que está em exponencial ali é o tempo, então é ele que vai fazer toda a mágica acontecer. Mas é claro que a gente não pode desprezar todo o resto, só focar no tempo ali, né? Porque se demos exemplo de duas pessoas investindo valores diferentes, uma 300 e outras 500, só que sobre a mesma rentabilidade, né, de 1% ao mês, independente qual seja a taxa, se for a mesma rentabilidade, quem investiu R$ 500 vai chegar primeiramente no primeiro milhão do que quem investiu 300. Então, vou te dar um exemplo aqui, vou te dar um exemplo na prática de como funciona os juros compostos. Rapaziada, o que vocês devem entender é que eu não estou aqui para vender uma venda de graça para vocês de uma mentira. Então, eu não estou aqui, eu nunca vou falar para vocês que é fácil, eu nunca vou falar para vocês que vocês vão ficar ricos em 5 anos, porque não é esse o intuito do mercado financeiro. O mercado financeiro nada mais é do que um multiplicador de ganhos. Então, a ideia de você iniciar no mundo dos investimentos é o seguinte: para você ter uma aposentadoria mais tranquila, né, onde você tenha o seu recebimento lá da sua aposentadoria, né, mas você tem um extra ali, uma renda passiva, te dando lucros todos os meses. Então, é um a mais, entendeu? Para quando você chegar lá nos seus 50, 60 anos, 65, enfim, você tenha uma renda extra para vocês todos os meses. Então, esse é o intuito, você começar quanto antes para que lá no futuro você seja recompensado. Então, independente de quanto você vai investir, mas eu não tenho dinheiro para investir, sempre falo para vocês, comece, né? Então, ao longo do tempo, vocês vão tentando ganhar mais renda para aumentar os aportes e assim sucessivamente, criando essa bola de neve, que é isso que faz os juros compostos. Então, aqui eu vou dar um exemplo para vocês de duas pessoas investindo sobre a mesma rentabilidade. Vou estar utilizando a de 1% ao mês, né? 12% ao ano, que no patamar que a taxa Selic está, é o idealzinho aí para usar como exemplo. A taxa Selic está atualmente a 13%, então você encontra isso nos tesouros, numa renda fixa, 13% numa renda fixa. Então, quando a gente já pula para uma renda variável, quando o cenário se inverter, a gente vai estar tendo um ganho, uns retornos bem mais consideráveis. Então, vamos lá. Duas pessoas, uma investindo R$ 300, vou chamar essa primeira pessoa de Arlindo, e a segunda pessoa investindo R$ 500, essa segunda vai ser a Beatriz. Então, investindo sobre a mesma rentabilidade, óbvio. A primeira pessoa, o Arlindo, investiu dos seus 20 aos seus 30 anos e depois deixou o dinheiro parado lá rendendo sobre juros compostos até os seus 65 anos, certo? Já a Beatriz investiu dos 30 anos até os 65 anos e fazendo aportes mensais consecutivos, assim como o Arlindo, só que de R$ 400. E aí, quem você acha que acumulou o maior patrimônio? Vou dar um tempinho para vocês. Para você que disse que foi a Beatriz, eu sinto muito. O Arlindo, aos 65 anos, acumulou um patrimônio de 4,5 milhões de reais. Já a Beatriz acumulou 2,5 milhões. Então, o que a gente consegue ver aqui? Que duas pessoas, certo? Uma investiu
10 anos consecutivos e depois parou, deixando o dinheiro render. Já a outra investiu consecutivamente dos seus 30 aos 65 anos e parou, tá? 65 anos era o limite ali dessa suposição, esse exemplo, e parou. Então ela ficou 30 anos, 35 anos consecutivos ali investindo. Por que que o Arlindo teve mais patrimônio, né? É porque ele começou antes, rapaziada. Então, você aí, jovem, que tá indeciso se começa ou não, começa, cara. Começa logo. Já era pra ter começado. Esse daqui já é o 5º vídeo. Eu já até perdi a conta de tanto tempo que eu fiquei sem fazer vídeo, mas enfim. Começa logo. A Beatriz, quando ela começou, né, nos seus 30 anos, o Arlindo já tinha investido 10 anos antes. Então, ele já tinha acumulado um patrimônio de 69 mil reais. E deixando esse dinheiro parado lá, rendendo. Então, no mundo dos investimentos, você deve entender que o segredo dos juros compostos, o segredo dos investimentos é o tempo. Quanto mais tempo você deixar esse dinheiro rendendo, mais tempo você for aportando, mesmo que você não consiga bater sua meta de, sei lá, 300, 500 reais, você não pode deixar de investir todos os meses. Porque a constância é que faz o montante, entendeu? Então, nesse exemplo aqui eu estou usando 12%, mas né, é claro que isso vai variar, vai ter meses que você vai ter 10%, 8% de rendimento anual, vai ter anos que você vai ter 15% podendo passar, enfim, porque é uma variável, né? Como diz o nome, renda variável, então ela vai sempre oscilar, mas a média que eu estou utilizando é de 12%. Agora que você já entendeu como se aplica a fórmula, eu vou estar dando início ao intuito desse vídeo aqui, que é alcançar um salário mínimo de renda passiva. Vou estar utilizando o salário mínimo de 1.305, que é o atual, e para a taxa de retorno vou estar utilizando 12% ao ano, correto? 1% ao mês, que como eu já disse é uma base aí nos tempos atuais, mas isso daí pode ir variando conforme o tempo. E é isso, eu vou estar utilizando. A primeira pessoa ela vai investir R$300 todos os meses e a outra vai investir R$500 todos os meses. A primeira pessoa, aquela que for investir R$300, ela vai chegar no objetivo em 179 meses, ou seja, 14 anos e 9 meses. E terá acumulado um patrimônio de 139.400. Mas o que vocês devem entender é que uma pessoa que investe, né, do primeiro ano até o 10º ano, ela acumula um patrimônio, certo? Só que quando ela, dos 10 para os 15, é um gap muito alto, é uma exponencial muito alta. Então, se de 0 a 10 você acumulou 100 mil, dos 10 aos 15 você acumula 500 mil. É o efeito dos juros compostos, é uma bola de neve. Então, é isso que você deve fazer, você tem que deixar nevar para que a bola de neve aconteça, certo? Para quem investiu R$300, o que saiu de fato do seu bolso foram 53.700 e os juros compostos aplicados foram de 86.100, acumulando um patrimônio de 139.400. Já para quem aporta R$500 por mês, vai chegar nesse valor de 1.305 de renda passiva em 137 meses, ou seja, 11 anos e 4 meses. Sendo que o que saiu do seu bolso de fato foram 68.500 e os juros compostos aplicados foram de 70.900, acumulando um patrimônio de 139.800. A gente consegue ver que o investidor que aportou R$300, ele desembolsou menos dinheiro de quem aplicou R$500 mensais. Mas, obviamente que demorou, até porque é uma inversão. Quem investe menos dinheiro tende a demorar mais tempo a alcançar o seu objetivo, né? Porque, obviamente, vai variar da rentabilidade, mas enfim. Para você que quer traçar a sua meta de patrimônio, né, para você ter uma renda passiva, eu vou estar deixando um link na descrição de uma calculadora de juros compostos que foi desenvolvida pelo Raul Sena, criador do canal Investidor Sardinha, e acessa lá, vai lá brincando com os números, brincando com a calculadora, enfim. Esse daqui foi o vídeo de hoje. Peço perdão, fiquei uma semana aí sem postar, mas foi devido ao fato da mudança, enfim, tá tudo se acertando. Eu vou estar trazendo um cenário melhor para vocês, mais agradável para vocês. E é isso. Fica aí para acompanhar o crescimento do canal e conto com a força de vocês se inscrevendo, compartilhando, comentando, curtindo e deixa aí o que você achou e qual a sua meta de renda mensal. É isso.